Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu queria compartilhar uma palavra e um texto bíblico com você hoje. Algo que está queimando no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso de número 12. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Nós ontem também encerramos o nosso tempo, 6 noites proféticas lá em Itatiba. Tempo muito especial, muito bom. Tempo da gente poder receber homens de Deus, mas amigos de Deus. Deixa eu falar uma coisinha para você que talvez possa te ajudar para esse próximo ano. Seja amigo de quem é amigo de Deus. Não vai dar errado. Se você for amigo de gente que é amigo de Deus, não vai dar errado. Porque de vez em quando a gente é amigo de gente que é amigo da onça. E a gente precisa ser amigo de Deus e andar com gente que é amigo de Deus. Então, para mim é uma grande alegria quando a gente pode receber amigos de Deus, que são nossos amigos, em casa, para semear na nossa vida algo tão extraordinário e tão profundo. 1 Samuel capítulo 7, verso de número 12. Um texto conhecido, mas eu queria que você prestasse atenção, porque textos conhecidos às vezes são desprezados por nós. De tanto que já ouvimos, de tanto que já escutamos, não damos a ênfase e o valor necessário para esses textos. Verso 12, um texto conhecido, que diz assim: então Samuel pegou uma pedra grande, uma pedra grande, e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana, ou em algumas versões, Sem. No hebraico, a abreviatura de Gesana é Sem. Entre Mispá e Sem, ele põe uma pedra grande e dá para aquela pedra o nome de Ebenezer. Como é que chamava a pedra? Ebenezer. Pois ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Será que tem alguém aqui para levantar sua mão e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor? Será que você pode levantar sua voz sobre alguém e dizer assim: Ebenezer, até aqui o Senhor ajudou a sua vida, a sua casa, sua história? Eu vim aqui declarar que 2026 nós vamos passar debaixo do Ebenezer, porque Deus vai nos ajudar em todo o tempo. Me empreste sua atenção aqui um pouquinho, porque eu preciso pelo menos te relembrar algumas coisas e te dar alguns princípios. Quando a gente olha para esse texto, nós esquecemos um pouquinho de quem é Samuel. Quem é Samuel? Para começar a nos lembrar de quem é este profeta tão importante nesse cenário, a gente precisa entender qual é a geografia profética que Samuel percorre com o povo. Começa com ele, vai para a vida do povo e chega até nós nos dias de hoje. Que geografia é essa? A história começa numa cidade chamada Ramá. Lá havia um homem chamado Eucana, e ele tinha 2 esposas. Uma chamava Penina, completa, tinha filhos. A outra Ana. Ana era uma mulher amada, mas amarga. Quando aquela mulher saía, Penina, que era a sua rival, sempre esfregava na sua cara um defeito: ela não podia ter filhos. Ela não poderia ser completa aos olhos dos outros. Mas o texto lembra algo extraordinário para o senhor Ricardo. A Bíblia diz que Eucana dava a porção dobrada para Ana. Todos os anos ele subia com a família, dava uma porção de direito a Penina, aos seus filhos, mas quando chegava a vez de Ana, ele dava porção dobrada. Por que isso? Só porque ele amava mais Ana? Não.
É porque quando se ia adorar, preste atenção nisso aqui, porque esse é um caminho de adoração que a gente precisa construir em 2026. Quando a gente vai adorar, a gente não vai adorar só por aquilo que é e por aquilo que tem. A porção que era dada de direito a qualquer pessoa era dada por aquilo que ele era e por aquilo que ele tinha. Penina recebia uma porção porque era mãe, porque era esposa, porque era cuidadora, porque era ajudadora. Ana também recebia a sua porção porque era esposa, porque era mantenedora da casa, porque ajudava, porque alegrava a casa, o coração do marido. Até aí tudo certo. Mas Eucana decidiu dar a Ana uma porção daquilo que ela não era mãe. E daquilo que ela não tinha filhos. O que eu quero dizer com isso? Quando você vier adorar ao Senhor, escute isso aqui, grave em nome de Jesus, porque eu vim aqui ser um profeta de Deus na sua vida. Quando você vier adorar a Deus, não venha adorar apenas por aquilo que você é e por aquilo que você tem, mas adore diante de Deus até pelo que você não é e por aquilo que você não tem. Todos os anos, Eucana dava para Ana mais do que ela era e mais do que ela tinha. Quadrangular Palhano, escute isso aqui. Deus está aqui hoje presente e Ele não está só interessado naquilo que você é e naquilo que você tem, porque Deus vai te amar, vai te honrar, vai te abençoar, vai cuidar de você, mesmo por aquilo que você não é e por aquilo que você não tem. Deus vai fazer isso. Aquela mulher sobe todos os anos, uma prática, todos os anos. Primeira coisa que eu aprendo, adoração não é esporádica, é constante. Eu adoro quando está bem, quando está mal. Eu adoro quando eu tenho, quando eu não tenho. Eu adoro quando as circunstâncias me são favoráveis, eu adoro quando não são. Eu adoro quando eu estou feliz, eu adoro quando eu estou emburrado. Eu adoro quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Eu adoro quando eu estou cheio de gente, eu adoro quando eu estou sozinho. É uma constância. Sabe por que as coisas não dão certo para nós no ano? Porque a gente começa bem, a gente começa com uma palavra, a gente começa com incentivo, mas a gente para porque as circunstâncias, as estações alcançam a gente. Mas eu vim te lembrar, Deus pôs na sua mão uma porção dobrada, além daquilo que você está passando, além das estações da nossa vida. Tem constância. Quem está comigo aqui nessa noite? Tem constância. Todos os anos ela sobe, mas em especial em um ano, Ana sobe, e o texto diz que ela decide derramar a sua vida na presença do Senhor. Sabe o que me chama a atenção? É que Ana vai na hora que ninguém foi. Ana está no lugar que ninguém está. Não era a hora da adoração. Ela vai para o templo sozinha. Deixa eu falar uma coisinha para você. Em 2026, comece a fazer algumas coisas que não são muito habituais. De vez em quando você não vai ter um ministério tão bom quanto esse aqui, dentro da sua casa, no momento que você está vivendo, adorando e conduzindo a gente a uma adoração. Talvez em 2026 você não vai ter nenhuma reunião de oração com muita gente com a mão sobre a sua cabeça, orando, abençoando, clamando, dizendo. Talvez em 2026 você vá para um lugar solitário. Não é hora que ninguém esteja, não é momento de ninguém fazer nada, mas você tem porção dobrada, então adora. Ela entra no templo quando ninguém está no templo. Haja visto que o profeta, o sacerdote, se assusta com ela. Ela sobe e ela deseja descarregar o seu coração e a sua vida diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu estou só te relembrando a história. Que coisa maravilhosa. Essa mulher ajoelha. O texto diz que só os seus lábios movimentam. Você não precisa de voz, você só precisa de coração. Só a boca movimenta, não sai som. Porque tem hora que nos falta até o som. Eli passa, olha para aquela mulher e diz assim:
bêbada. Bêbada. Porque tem gente que quer rotular a gente pelo nível dos outros. Tem gente que quer dizer para a gente que as coisas têm que ser igual a todo mundo, ao que todo mundo faz. Não. Eu vim aqui dizer para você que Deus vai estar com você em 2026 nas coisas que ninguém faz e só você faz. Vai para o templo. Derrama a sua vida. Joga seu coração. O sacerdote disse assim, bêbada. Ela disse, não. Eu sou uma mulher atribulada de alma. Eu sou uma mulher com uma necessidade. Será que tem alguém com uma necessidade aqui essa noite ou não? Não, vou perguntar de novo. Se você tiver, levanta a mão. Tem alguém com uma necessidade aqui? Uma necessidade. Coisas que os outros não resolvem. Coisas que você não sabe nem o que vai fazer. Uma necessidade. Então eu quero dizer para você, você vê o lugar certo. Talvez não saia som da sua boca, mas seu coração se sangra. Sangre na presença do Senhor, porque Ele tem resposta. Tem resposta para a sua vida. Ela disse assim, não, eu não estou bêbada. Eu sou uma mulher atribulada de alma. Eu estou buscando o Senhor. Eu estou aqui clamando. Eu tenho 2 porções. Mas eu decidi derramar a porção das coisas que eu não tenho e não sou diante do Senhor e dizer, Senhor, me agracia. Porque eu aprendi que eu estou na Tua presença e quando eu adoro, milagres acontecem. Eu preciso dizer isso para você. Talvez você esteja tão preocupado com as coisas aparentes, visíveis. Enquanto nós estávamos adorando aqui, Deus falou ao meu espírito. Enquanto nós estávamos celebrando aqui, Deus falou assim, eu estou movendo aonde ninguém está vendo. Diga para o meu povo que ninguém viu o seu sofrimento nessa semana, mas eu vi, e eu vim aqui para dizer, eu vou te recompensar segundo a tua adoração. Ela está ali. Ana é essa mulher. Ela disse, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de alma. Eu estou aqui derramando a minha vida ao Senhor. E o sacerdote libera uma palavra. Você está entendendo como é importante estar no ambiente certo, pastor Ricardo? Ambientes certos são recheadas de palavras certas. E nós aqui hoje não precisamos de nada mais do que apenas uma palavra. Fala isso para o seu irmão assim, você só precisa de uma palavra. Vamos meu filho, em nome de Jesus, não tem preguiça não. Fala para ele assim, ó, você só precisa de uma palavra. Uma palavra, só uma palavra. Mais nada, só uma palavra. Só uma palavra. O que me sustentou em 2025 foi uma palavra. O que me deu esperança para 2026, saber que vai ser um ano diferente, um ano de frutificar, um ano de ser abençoado, um ano de viver graça de Deus, favor de Deus. Uma palavra. Você só precisa de uma palavra. Uma palavra. O profeta libera uma palavra, ele diz assim, então vai e que Deus conceda o que você está pedindo. Ai. Não, escute. Ela não precisou da palavra de ninguém, nem um médico, nem seu marido. Ela só precisou da palavra de Deus. Vai e que o Senhor conceda o que você está pedindo. Levanta a sua mão comigo que eu quero ser profeta. O que você precisa não está aonde os teus olhos estão procurando. O que você precisa está naquilo que Deus já declarou. Vai e que Ele te conceda o que você está pedindo. Pois bem, não quero demorar no texto, mas Ana vai, volta para casa, a casa é Ramá, deita com o seu marido, e Deus faz o que Ele disse que faria. Ana concebe, dá à luz, e Samuel nasce. Mas o profeta Samuel, ele é um dos profetas interessantíssimos das Escrituras. Porque ele acumula nele o que nenhum outro profeta acumula. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é juiz. Vamos lá? Ele é profeta, diga comigo, profeta,
sacerdote, juiz. Tudo certo, Pastor Júnior, tudo certo. Para ser profeta, uma investidura do alto. Para ser juiz, uma declaração do alto, mas uma aclamação da terra. Deus diz, julga, e o povo diz, nós queremos ser julgados. Está tudo certo. Deus põe a mão nele e fala, você vai para a casa de Eli, porque você vai aprender o ofício de sacerdócio. Ele é treinado, ele é ensinado, ele está no ambiente certo para viver aquilo que ele precisa viver. Ele é juiz porque Deus deu a ordem, o povo aclamou. Mas tem um probleminha na história que às vezes a gente não nota. Qual é o problema, pastor? Ser sacerdote. Esse é um problema. Porque por decreto de Deus, para ser sacerdote, tem que vir da linhagem sacerdotal. Eucana não é sacerdote. Eucana não é sacerdote. Como é que Samuel vai ser sacerdote se ele não nasceu na casa de sacerdote, se ele não é filho de sacerdote? Não tem como. Meu Deus do céu, que confusão é essa? Como é que Samuel vai ser sacerdote? Simples, porque lá atrás a palavra de Deus na boca do profeta é: Deus vai conceder. Ah, você não entendeu? Eu vou explicar. O sacerdócio de Samuel não é segundo uma linhagem humana, é segundo a linhagem do sumo sacerdote, o Senhor. Levanta a sua mão que eu quero declarar. Você pode não ter nascido na linhagem de sacerdote, você pode não ter sido escolhido para ser sacerdote, mas quando Jesus morreu na cruz, mudou a nossa natureza, nós somos feitos sacerdócio real. Ai, 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 eu quero pelo menos uns 3 para entender comigo aqui. Ele é profeta porque aprendeu. Ele é juiz porque foi designado. Mas ele é sacerdote porque ele vem da natureza. Samuel é milagre. Tem alguém aqui que é milagre ou não? Tem alguém que é milagre aqui? Ai, meu filho do céu, você está reclamando porque fala assim, eu nasci na casa errada. Ai, meu Deus, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Ai, eu sou um filho que foi gerado indevidamente, não me quiseram. Não, você está enganado. Isso passou, agora você foi gerado pelo sumo sacerdote. Você agora tem sacerdócio na sua vida. Isso é Samuel. Esse é Samuel. Samuel, então, quando chega no tempo correto, começa a se manifestar. A cidade é Ramá. Como é que é o nome da cidade? Ramá. Ramá eu vou chamar de começo. Pergunta para o seu irmão, você tem um começo na sua vida? Hein? Começo. Tem ou não? Tem começo? Começo na sua vida? Todo começo é difícil. A Bíblia diz assim, não despreze os humildes começos. A gente não começa grande. Eu conheço essa casa há muito tempo. Conheço os pastores dessa casa. Toda vez que eu venho aqui, pastor Ricardo, tem uma novidade. Eu admiro e me espelho. Muitas coisas do que somos hoje em Itatiba deriva das coisas que eu vi aqui na sua vida, na vida da pastora e nessa casa aqui. Toda vez que eu venho aqui tem uma coisa nova. Só que eu queria dar uma palavra para você que chegou ontem. Olhar para tudo isso aqui e dizer, ai, hein, pastor Júnior? Pastora Amanda, acontece muito fácil lá. Tudo tem uma história. Começa difícil, começa pequeno, começa apertado, mas se começa em Deus é o melhor começo. Quem começa em Deus não fracassa. Vou repetir para ver se você pega essa palavra, porque é sobre você que eu estou falando. Quem começa
Você que está querendo empreender qualquer coisa na sua vida, desde até um casamento a um negócio, você que começa em Deus, não fracassa. Não despreze os humildes começos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro lugar que ele tem que ser profeta, sacerdote e juiz, é na casa dele. Quer um exemplo? O primeiro lugar que ele julga com o ministério é a casa de Eli, a casa que ele está. E é difícil a gente começar as coisas na casa da gente. É complicado. Tem gente que está dizendo assim: ai pastor, 2026 vai ser o ano da dupla honra. Deus vai me honrar, Deus vai me levantar. Ai, eu estou escondidinho, mas esse ano eu vou aparecer. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Sabe o que evidencia o seu chamado? A sua constância e a sua fidelidade aonde Deus te começou. Porque quem é fiel no pouco... Ó, tem gente pegando, tem gente entendendo. Quem é fiel no pouco é colocado sobre muito. Ramá é o lugar. Diga Ramá, começo. O texto que nós lemos põe mais duas cidades na parada. Uma cidade chamada Mispá e a outra, em algumas versões, Sem ou Gesana. Mas a geografia profética de Samuel começa em Ramá, passa em Mispá, vai a Gesana para chegar em Betel. Por que Betel? Porque Betel é o lugar do cumprimento da promessa. Betel é o destino. Vou explicar isso melhor. Deus tem um começo para a sua vida. Alguém pega essa palavra aí ou não? Deus tem um começo para a sua vida, mas Deus também tem um destino. Ah, não. Deus não só começou, Ele vai terminar. Porque a Bíblia diz que aquele que começou, quem pegou na origem, escute isso aqui, quem pegou na origem, leva para o destino. Tem um destino. Betel é destino. Por que é destino? Porque Deus um dia pegou um homem, fez uma promessa a ele. Seu nome é Jacó. E naquele lugar chamado Betel, Deus dá a ele um sonho, uma visão, um destino. Que destino é esse? Você vai se lembrar. Uma escada que toca o céu. Anjo desce, anjo sobe. Anjo desce, anjo sobe. O que significa isso? Deus está presente com ele. Deus leva aquilo que ele tem ao trono. Deus vem, Jacó vai. Deus vem, Jacó vai. Deus traz resposta, Jacó libera perguntas. Jacó tem desafios, Deus tem vitória. É o destino. Eu vim aqui dizer para você que o destino que Deus tem para você é esse. Você às vezes vai chegar e vai dizer: Senhor, e Ele vai dizer: eu estou aqui. Em 2026, levanta a sua mão. Você muitas vezes vai dizer: Deus, e Ele vai dizer assim: fica tranquilo, eu já cheguei, eu estou aqui. Tem uma escada, tem uma aliança. Esse é o destino. Tem alguém comigo aqui ou não? Esse é o destino. Começou aqui, termina lá. Mas escute isso aqui. Talvez para te explicar isso aqui melhor, com muito carinho, eu vou precisar de uma ajuda aqui. Pastor Júnior, você não sobe aqui para me ajudar? Pastor Samuel, vem cá. Pastor Ricardo, vem cá. Vou pegar esse povo abençoado de Jesus aqui. Vem cá. Pastorzão, sobe aqui, meu filho. Vem cá, meu pastor. Vem cá. Vou te levar para o destino aqui, meu filho. Vem cá. É aqui. É aqui, ó. Fica aqui no destino. A gente já vai dar os nomes aqui. Vem cá, pastor Ricardo. Aqui, Gesana. Aqui, pastor Júnior. Mispá. Vem cá, meu pastor. Aqui, Ramá. Começo é profético. Né, pastorzão? Começo. Mispá.
Gesana, destino. O texto que nós lemos diz que Samuel, no contexto, sai daqui para fazer algo exatamente nessa região de Mispá, que é consagrar o povo. Em Mispá, que significa torre de vigia, Samuel leva o povo a despir-se. Tem que jogar fora deuses estranhos, tem que se arrepender, tem que viver uma vida diferente. Porque, meu filho, se for para viver a mesma vida, vai ter o mesmo ano. Se for para viver a mesma vida, vai ter o mesmo mês. Se for para viver a mesma vida, vai ter a mesma ladainha, a mesma reclamação. Porque tem gente que parece que muda o ano, continua a reclamação. Muda o ano, põe branco, veste roupa diferente, mas quando sai daquilo, é a mesma vida, a mesma roupagem. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente vive uma vida diante de Deus, Deus não troca só o calendário, Deus troca o coração da gente. Mispá. Gesana é o lugar aonde Samuel, depois de despir o povo, gerar arrependimento, consagração, vai levar o povo para a batalha, porque ninguém vive a vida sem batalha. Não, vou repetir isso aqui que tem 3 que pegaram. Ninguém vive a vida sem batalha. Está com medo de quê? Ai, pastor, eu não gostei desse pastor. Vai dizer que 2026 vai ter luta. Uai, quando tem luta tem crescimento. Não existe vitória sem luta. E tem um outro argumento importantíssimo. O dono da nossa vida, o Senhor da nossa história, Ele diz assim: eu pelejarei por vós. Para chegar em Betel, tem que sair do começo, passar pelo arrependimento e quebrantamento, passar pela batalha para chegar no destino. E é isso aqui que Samuel está querendo dizer para aquele povo. Guarde isso aqui. Ramá, que é o começo, é memória, lembrança. Diga Ramá. Não, diga forte, Ramá. Lembrança. Você lembra? Lembra lá do começo como é que era? Lembra? Esse ano eu fiz com a Nani 25 anos de casado. Que mulher heróica, meu Deus. 25 anos. Fizemos bodas de prata. É muita Gesana, irmão, muita luta. Bodas de prata. E eu estava, nesse ano passado, lembrando nosso começo. Nani e eu casamos dia 16 de dezembro de 2000. No dia 3 de fevereiro de 2001, eu desci numa rodoviária na cidade de Itatiba para começar um ministério num lugar onde eu não conhecia, com gente que eu nunca tinha visto, para entender o que Deus faria. E ela comigo. Nunca saiu de casa, ela é catarinense, cidade de Lages, uma cultura diferente. Foi para São Paulo. E eu dentro do ônibus pensava comigo, pastor Ricardo, essa mulher vai chorar dia e noite, aquela musiquinha. Dia e noite, noite e dia, vai chorar. Nosso começo foi difícil. A primeira cama que a gente deitou foi um colchão no chão. A primeira casa que nós tivemos foi um quarto, que só cabia a gente. E eu fiquei me lembrando. E todas as vezes que eu quero achar alguma coisa sobre mim que não é, Deus me faz lembrar. Não despreze seus humildes começos. Foi aqui no começo que eu aprendi a orar. Foi aqui no começo que eu aprendi a pastorear. O primeiro rebanho que eu tive foi uma casa. Era eu e a dona da casa. Nem os filhos ficavam. Toda terça-feira ia lá, eu e a dona da casa.
uma senhora muito querida lá em Lages. Eu pregava para ela e ela me ouvia. E eu acho que a pregação era tão ruim que nem apelo ela, se eu fizesse, ela não ia. Era eu e ela. De vez em quando, a Nani não tinha aula e ia comigo. Era eu, ela e a Nani. Dona Cipriana. Um dia nós estávamos na casa, pastor Ricardo, lá na casa dela. Bate na porta, uma batida desesperada. Gente do céu. Desse jeito só pode ser a polícia. Bate desesperado, ela abre a porta. Eu estava na sala e escutei. Uma senhora dizia assim: é aqui que faz oração? A dona Cipriana falou assim: é, o pastor está aqui. Aquela mulher entrou, segurando na mão uma documentação. Parou na minha frente, começou a chorar e disse assim: eu fui diagnosticada com câncer. Eu vim do médico hoje à tarde. E ele disse que eu tenho câncer. E eu vim aqui pedir ao senhor, se o senhor pode rezar por mim. Eu disse: agora. Agora. Ela disse: o senhor quer os documentos para orar em cima? Eu falei: não, porque o documento não está doente. Quem está doente é a senhora. Pode deixar o documento aqui, eu vou orar com a senhora. Pus a mão na cabeça dela. Comecei a orar. Passou um mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio. Eu e a dona Cipriana. Eu prego para ela e ela escuta. Quando a gente começa, o repertório é pequeno. Então eu preguei para ela umas 10 vezes a mesma mensagem. Bate na porta de novo. A mesma senhora. O pastor está aí. A dona Cipriana disse: tá, é a oração hoje. Eu quero falar com ele. Ela entra, me abraça e diz: pastor, Deus ouviu a sua oração. Eu não preciso contar o resto. De eu e a dona Cipriana fomos a 38. Flá! Mas tudo tem um começo. Se lembre. Hein? Se lembre. Lembra da sua empresa que você está desistindo? Se lembra, começou. Talvez esteja nesse momento de crise, porque Deus quer te levar para a lembrança. Porque você precisa voltar a entender que quem te deu foi Deus, quem te conduziu foi Deus. E parece que em alguns momentos a gente deixa Deus para seguir a nossa vida. Então Deus traz a gente de volta para dizer: sem mim, diz o Senhor Jesus, nada podeis. Tem alguém aqui comigo hoje ou não? Lembrança. Quando ele vai para cá, aqui é uma experiência. Quantas vezes nesse ano você entrou aqui na Quadrangular Palhano e teve uma experiência? Vosso pastor disse isso aqui agora há pouco. Ele disse: ontem o céu estava baixinho. Uma experiência. É Deus movendo, Deus tocando, Deus alimentando a nossa vida, Deus transformando a nossa história. Ei, meu irmão, estou falando de você. É a sua vida nessa casa. De vez em quando você vem e tem uma experiência com Deus. Coração quebrantado, vida colocada no altar, é uma experiência que a gente nunca deveria perder. Porque a gente quer outras experiências, mas as experiências que nós às vezes queremos e pedimos, poder, ousadia, não precisaríamos nem pedir se a experiência da nossa vida fosse essa aqui. Eu não vou ter outro Deus diante do Senhor. Eu não vou cultuar outro que não seja o Senhor. Eu não vou amar outro que não seja o Senhor. Essa experiência muda o patamar da nossa vida. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Aqui. Gesana é o lugar da batalha. Uma lembrança, uma experiência, um posicionamento. Olhe para o seu irmão e diga assim: 2026
vai mudar se você se posicionar. Sabe qual é o segredo da vida cristã? Posicionamento. Esse é o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã não é falatório. Eu vou, vai acontecer. Vai. Não. Nada acontece se você não se posiciona. Nada. Qual é o posicionamento que você hoje, junto comigo, precisamos ter? A Bíblia diz assim, resistir ao diabo, posicionamento, e ele fugirá de vós. Se posicione. Sabe por quê? Porque tem um posicionamento em 2026, quadrangular, que eu quero declarar e liberar sobre você. É o posicionamento de que você vai pedir e vai receber, que você vai buscar e vai achar, você vai bater e abrir-se-lhe-á. Isso é posicionamento. Quer receber e não busca, quer que abra, mas não bate. Posicionamento. Não adianta vir para cá e reclamar, está tudo fechado, está tudo complicado. Bate! Eu estou declarando aqui, quero ser profeta de Deus na vida de alguém aqui, que quando você abrir, você vai ver portas de Deus se abrindo na sua vida. Quando você bater, Deus vai abrir. Isso aqui é um posicionamento. Betel é um destino. Será que a gente pode falar junto? Lembrança, experiência, posicionamento, conquista. Mais uma para a gente não esquecer: lembrança, experiência, posicionamento, conquista. Pronto. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Não entendeu? Lembrança passa, experiência passa, posicionamento em tempos de batalha passa, e conquista passa. Nós não somos movidos só por conquistas. Gente que só sabe viver e glorificar a Deus na conquista, não sabe nada de Deus. Nada de Deus. Porque aquele que é a referência para nós, quando estava encravado na cruz, cusparadas sobre ele, traspassado, no momento de angústia, que o profeta Isaías diz, ele estava desfigurado. Mas Isaías disse, ele não abriu a sua boca. Ai. Lembrança passa, experiência passa, posicionamento de batalha passa, conquista passa. Mas Samuel decide fazer algo que permanece. Quando não tem lembrança, quando não tem experiência, quando não tem posicionamento, quando não tem conquista, ele decide levantar algo que vai permanecer. E é isso que eu quero declarar que vai permanecer na sua vida. Ele pega uma pedra grande, dá licença aqui, ele põe entre a experiência e o posicionamento uma pedra grande. A lembrança pode não ser grande, a experiência pode não ser grande, a batalha pode não ser grande, a conquista pode não ser grande, mas a presença de quem te conduz é gigante. Ele põe uma pedra grande e ele batiza essa pedra com o nome de Ebenezer. Até aqui me ajudou. Por quê? Porque entra a experiência e o posicionamento. Simples. Porque a gente sai do tempo da lembrança, encontra uma experiência, e às vezes a gente quer ser conservado nessa experiência com Deus. A gente não quer mais cair, não quer mais pecar, não quer mais viver fora da presença de Deus, mas a gente precisa de um memorial para lembrar a gente como é que a gente vive e como é que a gente conserva a experiência. Então imagine, o povo sai da experiência e quando vai passando ela diz assim, opa, nós vivemos a experiência porque tem um Ebenezer na nossa vida.
Nós vivemos a experiência porque Deus nos ajudou. Não, levanta a sua mão, pelo amor de Deus, que eu quero liberar essa palavra. 2026, você não vai viver de coisas passageiras. 2026, você vai viver de coisas que vão te sustentar, serão eternas. Deus vai dizer a você: eu é quem ajudo você na caminhada da sua vida. Ebenezer. Mas e quando vai para a batalha? E quando vai para a luta? E quando vai, como diz a moçada, para a pegada? Como é que é? Como é que é? Quando você estiver passando e dizer: agora não tem jeito, eu tenho que encarar. Agora eu vou para cima, é o ano, eu vou ter que lutar. Eu vou ter que enfrentar as batalhas. E eu não estou falando do diabo não, porque às vezes o maior adversário da nossa vida somos nós mesmos. Ter que ir para dentro da gente mesmo. Ter que acabar com os nossos desejos, que às vezes são contrários aos de Deus. Nossas vaidades. Nossas desculpas. Como é que a gente vai encarar isso? Simples. Quando você for para a batalha, passa olhando e dizendo: Ebenezer, eu vou, mas Deus vai me dar vitória, porque até aqui me ajudou o Senhor. Olha o que Samuel faz. Eu disse para você, ele é profeta. Quem é profeta gera um caminho e uma geografia. No começo, ele é profeta. Ele enxerga o fim. Deus desenha na mente e no coração do profeta o caminho. Mas ele é juiz. Porque como juiz, ele tem que entender que esse caminho profético passa por uma limpeza, uma transformação, um sustento, uma vida devota ao Senhor. Ele é juiz porque tem tempos de batalha e a gente tem que escolher as armas certas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você está comigo aqui? Me permita dizer isso para você. Escute o que eu vou dizer para você. Você não vai vencer batalhas com armas dos outros. Não, vou repetir isso aqui. Não adianta você querer importar coisas que não são suas. Não adianta. Mas pode ser legal, pode ser bacana. Vou te dar um exemplo. Eliseu está com seus profetas. E de repente os profetas assim: opa, vamos ampliar as tendas. Está muito pequeno o lugar que a gente está. Vamos aumentar, eu já vi um lugar bom. Nós vamos lá. Nós vamos dar uma ajeitada, tirar umas árvores. Vai ficar bom. Um deles bate o machado na madeira. A cabeça do machado cai na água. Primeiro princípio. Quando uma ferramenta não é sua, você não tem habilidade com ela. Quando você não tem habilidade com ela, ao invés dela cumprir propósito, ela cria problema. Guarda isso aí. Guarda isso aí. Você não vai vencer em 2026 com a arma dos outros. Não precisa disso. Eu vim aqui para ser profeta. Deus derramou uma unção particular sobre esta casa. Não, você não está entendendo, porque se você entender, você jogava essa mão para cima, porque eu não terminei. Escute, o que Deus derramou na sua vida não é importado de ninguém, não precisa do aval de ninguém. O que Deus disse que faria nessa casa, Ele vai fazer. Quando for para a batalha, só olha: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Será que tem alguém que pode dizer isso? Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Não, levante a sua voz, se você puder. Eu não estou preocupado aqui com relação à mensagem, no sentido de dizer, não, pare. Eu só quero que você seja profeta aqui, para dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. O ano mal começou e Deus já te ajudou.
Daqui a pouco o ano vai acabar e Deus te ajudou. Daqui a pouco nós vamos voltar, pastor Ricardo, meio do ano aqui, profetizando de novo. E Deus vai dizer assim, eu continuo ajudando. Ebenezer. E por fim, se você puder ficar de pé comigo, por favor. Escute. Quem sai do seu começo, entendendo suas geografias, talvez você esteja aqui, talvez você esteja aqui, talvez você esteja aqui, ou talvez você já esteja aqui. Mas eu vim te lembrar que você só chegou aqui e você só vai sair dali. Você só passou por aqui e foi vitorioso aqui, porque tem uma pedra levantada e ela é bem grande. Ai, 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 eu não quero forçar o texto não. A gente sabe biblicamente, tem teólogos aqui, os nomes de Jesus. Mas esse é um deles. Ele é o Ebenezer. Ele é o Ebenezer. Não é possível, pastor Ricardo, um Deus ser o Emanuel conosco e não ser aquele que ajuda a gente. Ele é o Emanuel, mas ele é o Ebenezer. Há momentos em 2026 que ele será o Emanuel. O céu vai estar baixinho. Aleluia! E eu gosto quando o céu está baixo. Mas haverá momentos em que ele é o Ebenezer. Ele vai pegar a sua mão caída, ele vai te levantar, quem sabe ferido, mas ele será o Ebenezer, e aquele que te tirou do começo, te passou por um tempo de limpeza, te deu vitória na batalha, ele vai te levar para a conquista. Ebenezer, Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Feche os seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos um pouquinho. Eu queria te fazer um convite aqui essa noite. Meu convite para você é que você mergulhe no Ebenezer. Como eu disse para você, eu não sei qual estágio você está, mas eu sei que em todos esses estágios tem uma pedra levantada bem grande. Ebenezer, tem ajuda do alto para você. Ei, Quadrangular Palhano, tem ajuda do alto para você. Ei, mãe, tem ajuda do alto para você. Ei, pai, tem ajuda do alto para você. Ei, filho, tem ajuda do alto para você. Se essa noite você está dizendo, pastor, eu quero viver 2026 na dependência do Ebenezer, eu quero viver a dependência do Ebenezer, vou te convidar, sai do seu lugar, vem para esse altar aqui, porque no altar as coisas acontecem. O altar é o lugar onde a gente olha para a pedra e vê que Deus está movendo, Deus está agindo. Vem para cá, meu filho, vem para cá, corre para cá, porque aqui no altar que Deus está dizendo, eu sou contigo, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo rio, ele não te afogará. Quando passares